Olá, amigos do Face e amigos do YouTube e amigos do nosso site Saúde e Cura. Vamos dar continuidade, então, hoje no tocante às causas das doenças, né? Lembra que nós estamos esmiuçando um pouquinho a equação da cura e esse é o terceiro post que nós falamos sobre as causas, tá certo? E agora nós vamos falar sobre as causas de origem espiritual ou nessa dimensão anímica aí, né? Que, em resumo, né? Então, quando nós falamos de corpo, nós resumimos isso numa palavra chamada nutrição, né? Quando nós falamos em mente, dá para resumir isso numa palavra chamada informação, certo? Conhecereis a verdade vos libertará. E agora, quando nós estamos falando no aspecto do espiritual, dessa parte anímica, a palavra é emoção. Então, como que, né, da onde que vem a emoção negativa para causar uma doença ou um problema no corpo humano, né? Ou no ser humano, causar uma doença, por exemplo, né? Então, um exemplo clássico de uma doença de origem emocional é diabetes, obesidade, pressão alta, cardiopatias, né? Essas deficiências aí de orgânicas, de uma maneira geral, né? Autismo, e aí vai afora, né? A ansiedade, depressão, isso é tudo emocional, tá? Tudo origem emocional. Bom, antes de começar a falar sobre isso, eu gostaria de fazer um pequeno parênteses aqui falando da diferença entre emoção e sentimento. Bom, a emoção, ela é uma coisa mais forte, mais consequência de uma reação espontânea, né? Então, assim, por exemplo, você está andando na rua, de repente você leva um susto, né? Você se assusta, então você fica com medo de alguma coisa. Então, assim, por quê? Então, esse medo é uma emoção, certo? Assim que você viu que não era nada, foi só o cachorro que passou, mas ele não mordeu você, você relaxa e esse medo vai embora, certo? Isso é uma emoção, ela tem uma curva que sobe rápido e desce rápido e depois termina, tá certo? Isso é uma emoção. Agora, um sentimento é diferente, tá? A curva do sentimento é completamente diferente. Ela pode ser muito mais suave, subir, fica, não desce, não desaparece. Bom, o que causa doença no ser humano não são as emoções, tá? São sentimentos. Claro que nós estamos falando aqui, quando estamos falando aqui de alterações negativas e doenças, esses são sentimentos negativos, né? Então, assim, o que dá para falar sobre os sentimentos negativos, né? Tipo medo, tipo angústia, né? Tipo um sentimento de perda, tipo um sentimento de culpa, né? Uma tristeza, por exemplo, da perda de um ente querido e por aí afora, tá certo? Então, são esses sentimentos que ficam aqui dentro do corpo, né? Que a gente às vezes não sabe nem explicar direito o que é, né? São esses sentimentos que causam problema para nós. A absoluta maioria das doenças crônicas que não seja de origem orgânica, né? São de origem emocional, tá? É aí que está o grande problema da coisa. Então, o que é importante daí você saber assim, da onde se originam esses sentimentos negativos, né? Então, assim, porque o sentimento negativo é uma consequência que nós vamos ver depois, então, já é uma alteração. Então, o ser humano normal, ele não é depressivo, ele não é ansioso, ele não é triste, ele não está angustiado, ele não está com medo, ele não está com sentimento de culpa, ele não tem essas coisas, o sentimento normal, uma pessoa normal. Então, se ele é portador de um sentimento negativo, é porque alguma coisa aconteceu lá atrás. Quais são essas causas? Então, aí nós vamos abrir um leque muito grande, mas uma coisa dá para afirmar, a maioria absoluta dos nossos sentimentos negativos, eles advêm da nossa convivência dentro de um sistema familiar, tá certo? Então, assim, nós temos basicamente, podemos dividir, né, esses sentimentos em dois tipos. Aqueles que se originaram
desde a nossa concepção para cá, ou seja, dentro do nosso período de vida, tá certo? Um exemplo disso, se a mãe rejeitou uma criança, uma mãe que rejeita uma criança, né? Ela não quer aquela criança, então aquela criança vai nascer com sentimento de rejeição. Isso vai ter umas consequências terríveis na vida dessa criança, né? Então, um exemplo. E as outras origens, né, as outras causas, estão dentro do nosso sistema familiar, ou seja, estão dentro de coisas que aconteceram com nossos pais, nossos tios, né, os nossos avós, nossos tios-avós, nossos bisavós, nossos tios-bisavós, nossos trisavós e por aí adiante, né? Vou citar um exemplo para vocês. Eu conheço uma pessoa que tem um problema sério de saúde e a causa disso foi uma emigração feita por um bisavô dele que veio da Itália. Tá? Então, foi uma partida muito triste, muito problemática, cheio de emoções negativas e tal, né? E ele veio para cá e isso foi passando de geração em geração em geração e chegou nele. Tá certo? Então, hoje ele tem um problema gravíssimo de coração por causa de uma coisa que aconteceu lá atrás. Tá certo? Então, assim, o que acontece dentro do nosso sistema familiar que produz sentimentos negativos? Dá para imaginar qualquer coisa, né? Basta ligar o rádio, ler o jornal, você vê as tragédias que acontecem dentro das famílias, né? Não só nas famílias aí de classe mais baixa, mas até nas famílias de grandes, né? Até da família real. Se você estudar a família real britânica, você vai ver as terríveis coisas que aconteceram dentro daquela família, né? Assassinatos de irmãos, de pai, de avô e não sei o quê, tá certo? Então, assim, problemas de ocorrências, né, familiares, então, assim, separações, mortes, abortos, imigração, disputas, né, de coisas dentro de casa, intrigas familiares, né, abandono, né, uma mãe que abandona uma criança, como é que essa criança vai crescer, né? Quando a mãe doa a criança para uma adoção, e essas coisas todas aí, né? Então, a lista é enorme, sabe, assim, de coisas que aconteceram lá atrás. Então, o que é importante você saber nesse caso aqui é assim, que não é só aquilo que acontece na tua vida que você se lembra que causa problema para você. Não, você pode herdar um problema que vem lá do teu sistema familiar, lá para trás, tá certo? Nós vamos nos aprofundar nisso em outros vídeos para frente, tá certo? Vamos detalhar essas coisas. Eu fiz uma série de vídeos aqui falando sobre o autismo. Lá você encontra mais detalhes sobre essas coisas aí, tá bom? Entendido? Então, quando você tem um sentimento negativo, ele vai alterar o funcionamento de órgão, vai alterar o teu comportamento, vai alterar a tua vida inteira, tá certo? Então, se você não eliminar isso, você não vai resolver o problema. Então, existe terapia para fazer isso? Existe, tá? Ela se chama terapia fenomenológico sistêmico familiar, tá certo? Essa terapia olha para isso e vai ajudar você a identificar de onde isso vem e vai te ajudar a resolver isso e eliminar esse teu sintoma para que você se livre da doença. Então, obesidade, diabetes, pressão alta, insuficiências orgânicas, são típicos de doenças desse tipo de origem, tá certo? Eu poderia ficar aqui falando um milhão de coisas aqui, tá certo? Mas você entendeu? É esse que eu queria que você soubesse. Quer mais detalhe? Quer saber mais alguma coisa? Se você tem alguma situação dessa, né? Se você tem um sentimento entalado aqui ou tá aqui, né? Então, quer saber o que isso significa? Como é que você pode solucionar? Entre em contato, né? A gente vai tentar compreender a tua situação e te orientar naquilo que pode ser feito ou não pode ser feito, tá? Então, existe isso, a terapia para se fazer isso também, tá bom? Então, se você gostar dos meus vídeos, por favor, compartilhe, vai para frente, vamos conversar sobre saúde, vamos jogar essa informação para o povo saber, tá certo? Então, muito obrigado por você me ajudar a levar esse canal adiante, tá bom? Até mais!